primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Bom estarmos aqui louvando a Deus, seu santo nome. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. O coral agora. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Efésios capítulo 4, muito especialmente o primeiro versículo, assim se encontra: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Entendeu, Davi? Vamos ler novamente, Davi? Está projetado ali. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Paulo estava preso mesmo, Davi. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Meus irmãos e minhas irmãs, esse versículo, como nós sabemos, faz parte do segundo bloco da carta de Deus aos Efésios. É o bloco dos imperativos, é o bloco da conduta cristã, é o bloco da ética cristã, é o bloco das responsabilidades cristãs, é o bloco do comportamento cristão, é o bloco da teologia aplicada, é o bloco da vida cristã. E nesse segundo bloco, como dissemos aqui há 8 dias, nós temos duas palavras-chave: andar e permanecer. Essas duas palavras são encontradas nesse segundo bloco. Bloco esse que é composto de 3 capítulos, o 4, o 5 e o 6. No tocante à palavra andar, Paulo já inicia nos convocando a igreja, desafiando a igreja a andar na unidade. A andar na unidade, pois no versículo 3 do capítulo 4, ele diz: esforçando-vos diligentemente. Para quê? Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois o tema central, a ideia central, isso não anula outras ideias subordinadas. A ideia central do capítulo 4, primeiro versículo até o 16 é unidade. Unidade da igreja. Unidade essa que é fruto da vocação para a qual fomos chamados. Foi o primeiro ponto do sermão. Está lá. Essa unidade da igreja é fruto da vocação para a qual fomos chamados. Se você quer uma explicação do significado desse termo aí, vocação, no capítulo 4, primeiro versículo, é só você reler o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o terceiro capítulo. Pois nos 3 primeiros capítulos, nós temos Paulo explicando para nós, com antecedência, o que ele diz no capítulo 4, primeiro versículo, chamando de vocação. Pois bem, essa vocação é fruto da vocação. Essa unidade é fruto da vocação para a qual fomos chamados. Foi o primeiro ponto do sermão. O segundo ponto do sermão, dissemos aqui que essa unidade tem
como agente gerador a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É o que diz o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Essa unidade tem como agente gerador a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Nós não geramos unidade, nós preservamos a unidade. Dissemos aqui há 8 dias, o terceiro ponto, que essa unidade tem como causa material a paz de Deus. Vejam novamente o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz de Deus é a causa material dessa unidade. Sem a paz de Deus não há unidade, não haveria unidade. Deus em Cristo nos reconciliou com Ele e uns com os outros. Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. E como consequência dessa paz com Deus, nós temos paz de Deus, nós temos a paz de Deus. Também há 8 dias, Jonathan Samara, dissemos aqui como quarto ponto, que essa unidade tem os seus pilares. Ela tem os seus pilares, Elinardo, irremovíveis. Quando o assunto é a unidade da igreja, relembremos esses pilares. Quais são? É só você pular para o versículo 4, 5. E o nosso sonoplasta vai colocar aí. Pilares da unidade. Há um só corpo. Segundo pilar, mais uma vez uma referência. Existe um só Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como também foste chamado, terceiro, numa só esperança da vossa vocação. Só existe uma esperança. Todos aqui estamos aguardando a única e mesma esperança. Ninguém aqui está aguardando uma esperança diferente. Todos nós estamos aguardando o retorno do mesmo Senhor. Todos nós estamos aguardando o mesmo novo céus e a mesma nova terra. Louvado seja o Senhor. Mas o texto prossegue. Pilares. É apenas uma pastoral. Estamos aproveitando para relembrar nas pastorais os sermões dos encontros pactuais. Texto na tela. Mais uma vez, a nossa querida sonoplastia. Pode deixar o texto aí na tela. Versículo 5. Os pilares continuam. Há um só Senhor. Dissemos aqui que 2023, próximo 2023, se o Senhor permitir, vamos inserir no nosso plano de trabalho trienal, que não é mais trienal, o primeiro ano já está se encerrando, uma série com quem é o Senhor da sua vida. Porque há um só Senhor, mas ele prossegue, um outro pilar, existe uma só fé. Só existe um instrumento pelo qual recebemos a salvação. E existe um só batismo. Pilar, e o texto prossegue, encerrando com chave de ouro. Um só Deus. Existe um só Deus. É claro que ele subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Talita. E ele é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a unidade da igreja tem esses pilares. Então, quando você pensar na igreja, ou quando você tentar manifestar algum comportamento que vá de encontro à unidade da igreja, e quando eu falo de encontro, eu estou tentando aqui fazer uso do português corretinho. Eu não estou falando de ao encontro, eu estou falando de encontro. De encontro é algo contrário à unidade. Quando você pensar em fazer algo que vá de encontro à unidade da igreja, que seja nocivo à unidade da igreja, relembre os pilares da igreja. O 5º ponto do sermão, pregamos há 8 dias. Essa unidade deve ser preservada. Voltando a citar o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Deve haver um esforço de cada membro desta igreja.
no sentido de preservar a unidade da igreja. E nós fazemos isso praticando os mandamentos recíprocos, amai uns aos outros, no aspecto positivo. E nós fazemos isso praticando os mandamentos recíprocos no aspecto negativo. Não invejeis uns aos outros. Aliás, é tema da nossa série, a verdadeira comunhão cristã. Inclusive hoje teremos a lição 6. Sexto ponto do sermão: Cabral, Gal, Sara e Josué. Essa unidade tem o quarteto comportamental da preservação. Essa unidade, ela tem um quarteto comportamental que contribui com a preservação. Onde é que está esse quarteto comportamental, Asaf, que contribui com a preservação da unidade? Sonoplastia, versículo 2. Está aí o quarteto. Sem esse quarteto aí, ninguém preserva a unidade. Sem esse quarteto aí, a gente faz um trabalho contrário. A gente zera a cisma, a gente inflama o coração do outro, a gente estraçalha o corpo de Cristo. Então reflita bem, meu irmão. Olha o quarteto aí. Como é que se preserva a unidade do Espírito? Com toda... Não pense que você é o que você não é. Olhe para si mesmo a partir de Deus, com Deus e para a glória de Deus. Mas também olhe para o outro com os óculos de Deus, com Deus e para a glória de Deus. O resultado disso vai ser humildade. Segundo elemento do quarteto: mansidão. Não confunda com covardia, mas é uma força sob controle. Eu tenho um controle de esmagar o André, mas por amor ao André eu não o esmago. Eu uso a força para levantá-lo, eu uso a minha força para edificá-lo. Isso é mansidão. Não confunda com covardia, porque aquele que é o padrão de mansidão, quando foi preciso, ele entrou no templo com Azorrague e disse: não transforme a casa do meu pai em casa de salteadores. Então, mansidão não é covardia, mas é uma força sob controle, visando o bem do outro. Terceiro elemento do quarteto comportamental: paciência. Longanimidade significa você esticar o tempo. Dê tempo para o outro, dê tempo para o outro, seja paciente com o outro. Sabe por que às vezes não somos pacientes com o outro? Por conta de uma tal chamada autojustiça. Nós nos achamos tão bem, tão perfeito às vezes, que essa nossa tal e fictícia perfeição não nos permite ser paciente com o outro que é imperfeito e que está de fato distante de mim quando o assunto é maturidade. Mas quando Deus faz com que eu perceba que o Fabrício está distante de mim, está atrás de mim quanto à maturidade, não é para eu desprezá-lo, não é para eu condená-lo, é para que eu, se preciso for, dê 2 passinhos para trás, fique ao lado dele e tente trazê-lo. Longanimidade. E aí, encerrando o quarteto: suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe o que é amarra e o suportar? O mundo suporta, só não suporta como fruto do verdadeiro amor. Como é que anda a prática desse quarteto? Como é que anda a prática desse quarteto aí na sua vida? A preservação da unidade da igreja depende desse quarteto. Eu não quero que você fique pensando aqui no outro, pense em você. Como é que está a prática desse quarteto? Esse quarteto está cantando toda hora na tua vida? Esse quarteto é a música que agrada os ouvidos de Deus. Mas sabe qual é o quarteto do diabo? Gálatas 5. As obras da carne são. E aí ele vai descrevendo-as. Uma delas é ciúmes, inimizades, porfias. Essa é a música que agrada ao diabo. Eu pergunto: que tipo de música você está cantando? Que tipo de quarteto
O coral está fazendo parte. O quarteto de Deus, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou o quarteto da carne, do diabo, invejas, ciúmes, facções. Não, você está no quarteto de Deus. E aí o sexto ponto do sermão, estamos caminhando para encerrar a pastoral. Ou melhor, o sétimo ponto. Lembram? Essa mesma unidade tem como referência absoluta a abrangência da paternidade de Deus e sua ação. Se você quer uma referência absoluta de unidade, olhe para a abrangência da paternidade de Deus e sua ação. Onde é que está isso, pastor? Versículo 6. Olha o versículo 6. Aí você tem a abrangência da paternidade de Deus e sua ação. Essa é a principal referência de unidade. Existe um só Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Isso é muito profundo, gente. Só isso aí, dentro da estrutura homilética que nos empurra a pregar sermões doutrinários, só essa parte aí, Lloyd Jones pregaria um sermão. Homilética estilo Martin Lloyd Jones. Há um só Deus. E aí ele pregaria sobre a unidade de Deus e a triunidade de Deus. Um só Deus, mas três pessoas. E depois ele aplicaria. Está aí. Só que esse um só Deus, ele também é pai de quem? Ele é pai de alguns na igreja, de outros não. É isso? É pai de todos. Então, quando você pensar no outro, dependendo do que você vai falar sobre o outro, lembre-se que esse outro também tem como pai o mesmo pai a quem você se dirige: Pai nosso que estás nos céus. Pai de todos. Então, se você tem acesso a ele, o outro também tem. Então, se você tem intimidade com ele, o outro também tem. Por isso, Cristo não ensinou orando Pai meu. Pai meu é só ele que pode fazer. Porque a paternidade de Deus para com o Filho é uma paternidade eterna. A nossa é adotiva em Cristo. Mas ele não só é o Pai de todos, ele faz o quê? Quanto ao todos, ele está sobre todos. E mais, ele age por meio de todos, conforme o dom que ele recebeu. Vai ser o sermão de hoje à noite. Ele não só usa o pastor Luiz Ronilson, ele usa também os diáconos, ele usa também uma criança, Davi, ele usa Sara, ele usa homens, mulheres, jovens, crianças. Agora, é claro, cada um conforme o dom que recebeu. Você não pode pegar esse texto para praticar o pecado de Miriam. Lembra o pecado de Miriam qual foi? Ela ficou com raiva do próprio irmão e ousou dizer o quê? Não foi só Miriam não, foi Arão também, né? Por um momento eles ousaram confrontar a autoridade do irmão. Quem disse que só Deus usa apenas ele? Naquele cargo ali era, naquela função ali era Moisés mesmo. O problema deles foi esse, é que eles queriam o lugar de Moisés. Então, Senhor Deus, calma aí, eu vou resolver o problema agora. E foi resolvido. Mas Paulo diz que ele age por meio de todos. O sermão de hoje à noite vai ser muito rico nesse sentido. E ele está em todos. Ele não só age por meio de todos, ele está em todos. Ele está em Daniel, ele está em mim. Ele está em Deise, ele está em mim. Ele está em Tiago, ele está em mim. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, como foi dito aqui há 8 dias, andar na unidade ou em unidade é o imperativo do triuno Deus. Não é facultativo. Nos esforcemos, pois, e preservemos a unidade da igreja. Não se faz isso apenas cantando, mas praticando o que se canta. Não se faz isso apenas orando, mas praticando o que se ora.
Não se faz isso apenas nos reunindo aqui, mas indo para além daqui. Porque nós não somos igreja só aqui. Não somos igreja apenas aos domingos. Somos igreja às segundas, às terças, às quartas, às quintas, às sextas, aos sábados e aos domingos. Que o Senhor nos abençoe. E até o próximo sermão à noite. Efésios 4, do versículo 7 ao 16. E vocês vão ver o tema de hoje à noite, como vai ser riquíssimo também para a amada igreja do Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Fiquemos de pé e vamos orar pelos nossos professores. Quero apenas aqui parabenizar a nosso MP que se fez presente ontem, representando toda a igreja. Não vem louvar, é um rodízio, olha aí. Eu não sabia que era um rodízio, é um rodízio, não é? Então o próximo ano já vai ser uma outra, que coisa linda. E parabenizar também o nosso colégio pastoral, porque representou a igreja lá. Não é? Eu cheguei a ver no vídeo, então estava lá o presbítero Humberto, presbítero César, quem mais de presbítero? Então os dois representaram todo o colégio pastoral, essa consciência de unidade, isso é muito bom, viu? Além da OMP representando toda a igreja, tínhamos lá presbítero, Deus seja louvado. Tinha algum diácono lá para não cometer injustiça? Diácono Luciano, isso, representando toda a igreja. Deus seja louvado. Eu não pude ir por uma razão de uma agenda particular legítima. Vamos orar pelos nossos professores? Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mensagem que pregamos aqui há 8 dias, recapitulada nessa pastoral, que ela não entre num ouvido e saia pelo outro. Que ela seja praticada no dia a dia, praticada no olhar para o outro, praticada no falar com o outro, até no deixar de falar. Porque nós ferimos a unidade quando ousamos deixar de falar com o outro por birras pecaminosas. Que essa mensagem seja praticada no comprar, no vender. Que seja praticada no doar, no socorrer, no perdoar, no amar. Que possamos cantar essa música que agrada ao Senhor, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Que sejamos esse coral contínuo, que essa música seja escutada pelo mundo, que o mundo possa escutar a igreja cantando essa música, para a glória do Teu nome. Abençoa os nossos preciosos, valorosos professores, que têm se dedicado, apesar do tempo, às vezes curto, porque tem que sair para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, contudo, ainda assim, eles têm feito com zelo, com esmero. Abençoa os teus servos, abençoa os alunos, abençoa as classes, é no nome do nosso Rei Jesus Cristo que oramos, amém.